é de história, certo? Nós iremos iniciar o capítulo 3, ficou 6, né? 3 do livro de história. Vamos lá? Vocês já imaginaram como seria as coisas se não existissem regras? Imagine só você poder atravessar a rua passando carro, passando moto, né? Imagine só se você não tivesse regra nenhuma, não precisasse escovar dente, não precisasse tomar banho, não precisasse fazer nada disso. Seria uma bagunça, né? Seria bom por um lado. Mas seria uma bagunça. Acidentes aconteceriam a todo momento, as pessoas iam andar tudo fedendo, os dentes iam estragar tudo. Isso é um exemplozinho que a gente já tá dando. Então, naquela época, há muito tempo atrás, na antiguidade, não tinha tanta regra. E uma cidade localizada na Itália, ela se deu conta de que o povo ele precisava de alguma regra para manter a ordem. Ou seja, eles tinham que aprender o que era certo, o que era errado. Olha, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Não pode, por exemplo, tem que o respeito ao outro. É errado brigar, é errado fazer isso, é errado roubar. Então eles precisavam assim de regras para manter aquela sociedade em ordem. E essa cidade era Roma. Roma, ela escreveu regras para organizar a vida da sua população, ou seja, eles escreveu regras que hoje nós conhecemos como leis, que tem as leis, né, isso, e tem também as regras familiares, as regras escolares, e elas criaram essas regras que naquela época eram estabelecidas como leis para aquela cidade de Roma, para manter aquela população em ordem. O que podia e o que não podia fazer, como eles deveriam viver, como deveria ser a vida deles em sociedade. Embora outros povos também tivessem criado regras, as leis escritas pelos romanos se destacaram mais. Então, assim, outros povos também criaram regras, mas as leis dos romanos se destacaram mais. Por que se destacaram mais? Porque elas se mostraram ser mais eficazes do que daqueles outros lugares. E justamente por isso, outras regiões, outras cidades acabaram adotando as mesmas regras que da cidade de Roma. Por quê? Porque eles viram que aquelas regras estavam funcionando, certo? Na nossa sociedade, 2000 anos depois, certo? Nós ainda utilizamos algumas das regras, algumas das leis que foi criada em Roma. Isso nós veremos mais pra frente. Você irá conhecer algumas características da civilização romana e a influência de Roma no nosso país até os dias de hoje. Vamos começar para a próxima página? Você já viu imagem ou assistiu filmes sobre Roma Antiga? E aí, tu já viu alguma imagem? Já assistiu algum filme falando sobre Roma Antiga? Nesses filmes, geralmente, tem aqueles grandes monumentos, aqueles coliseus, certo? É muito lindo. Se você for parar para assistir, é muito lindo as imagens. Mas, antes disso, bem no início de quando estava começando a formar a cidade da Roma Antiga, aquele local, na realidade, tinha algumas cabanas. Essas são as primeiras construções do Império Romano. Como vocês podem ver, eram cabanas que eles moravam naquela época, logo no início. Não tinha aqueles grandes monumentos como vieram até depois, certo? Inicialmente eram cabanas. Os primeiros moradores foram grupos de famílias que migraram de diversos lugares da Europa, ou seja, eles saíram da Europa e foram lá para essa cidade. Geralmente, quando as famílias elas migram de um lugar para o outro, é porque elas querem uma condição de vida melhor. Então, por algum motivo, ou seja, por motivo econômico, por conta da plantação, por guerras, que naquela época tinha muita guerra, muito conflito entre uma cidade e outra, uma pessoa e outra, aqueles povoados, certo? Então, por algum motivo, aquelas famílias começaram a sair da Europa, certo? E foram para Roma. Entre outras atividades, os grupos praticavam a agricultura. A agricultura é plantação, ou seja, eles plantavam coisas. O pastoreio é quando eles cuidam de rebanhos. Bois, naquela época era muito comum ovelhas, faziam pastoreio de ovelhas, certo? Então, pastoreio é quando cuida de algum rebanho de animal. Naquela época era muito comum as ovelhas.
e a exploração de sal do mar. Ou seja, eles pegavam, extraíam o sal do mar. A localização da cidade, às margens de um rio, permitiu o grande desenvolvimento do comércio. Por que permitiu? Porque naquela época não existia carro, não existia avião, né? Naquela época, quando eles queriam ir para um lugar para o outro, eles tinham duas opções. Ou eles iam na carroça lá no cavalo, para aquela cidade, ou tinha aquelas navegações. Eles navegavam de um lugar para o outro. E como ali era próximo ao rio, então as embarcações, as navegações, geralmente passavam pelaquela cidade, certo? Então por isso que isso permitia o desenvolvimento do comércio, porque as pessoas estavam indo de uma cidade para outra, tinham que passar pelo rio, próximo a Roma, e aí o que acontecia? Eles acabavam comprando materiais ali, comprando as coisas que eles necessitavam naquele lugar. Ou fazendo troca de mercadorias, que naquela época era muito comum, né? Por exemplo, eu tinha sal e outra pessoa tinha cominho. Aí eu chegava lá e trocava o sal pelo cominho. Naquela época era muito comum também esse tipo de troca. E por conta disso, né, por conta da localização próxima ao rio, Roma, ela cresceu muito, a ponto de se tornar uma das maiores e mais importantes cidades da antiguidade. Então, por conta da localização dela, ela acabou se tornando uma das maiores cidades daquela época. Ela era perto do mar, ou seja, do rio, né? Tinha um rio cortando a cidade, ou seja, todas as pessoas que passavam naquela região, navegando pelo rio, passavam em Roma e acabavam comprando ali. E também ajudava nas plantações, já que as plantações necessitam de quê? De água. Então eles conseguiam fazer plantações, plantar inúmeras plantações de coisas diferentes e tinham água ali para molhar aquelas plantações, sendo que algumas regiões não tinham. Então aquilo ali favoreceu muito o comércio de Roma, certo? Bom, na página 47 vocês podem ver a maquete da cidade de Roma, quando ela era a cidade mais importante do mundo antigo. Então, quando Roma ela se desenvolveu e ela cresceu, ela era dessa forma aqui, como vocês podem ver. Na nossa página 47, 46 e 47 do nosso livro. É a maquete. O que é maquete, tia? Maquete é uma representação em miniatura daquele local. Então, aqui é uma representação de como era a cidade de Roma naquela época. Tia vai passar uma atividadezinha para vocês fazerem no caderno. Não precisa fazer pergunta, apenas a resposta. Certo? Vamos ver a nossa primeira pergunta. Em uma cidade da antiguidade localizada na Itália, um povo se deu conta de que precisava de ordem para viver. Qual foi essa cidade? E aí, qual foi a cidade que criou as regras? E aí, qual foi essa cidade que te acabou de falar agora, que falou no vídeo? Hein? Qual foi essa cidade que criou regras? E aí? Aí coloque lá o nome da cidade que criou as regras. E essas regras, algumas delas nós utilizamos até os dias de hoje. Qual foi elas? Segundo, como era essa cidade no início de sua colonização? E aí, como era essa cidade, a cidade que criou as regras? Como ela era? Como eram as casas naquela época? Como foi essa cidade no início? Escrevam aí como ela era. Elas tinham o quê? Escrevam aí. Nessa cidade que vocês responderam, como é que era a construção daquela época? Como é que eram as casas naquela época? E aí era como? Como era no início? Respondam aí. Quais atividades os primeiros moradores praticavam? Bom, essa resposta vocês iam colocar o que é que os primeiros moradores faziam, qual é o trabalho que eles tinham naquela época, o que é que eles faziam naquela época, e respondam aí na questãozinha no caderno de vocês. Quais foram as atividades que os primeiros moradores daquela cidade praticavam? E aí, amadinhos, o que permitiu o grande desenvolvimento do comércio? O que foi que permitiu que Roma crescesse tanto? Por qual motivo será que isso aconteceu? Tia explicou aí no vídeo. O que foi que fez com que Roma crescesse tanto? E o que ajudou aquela cidade a crescer? Foi o que fez a cidade crescesse? Respondam aí, certo? Bom, a nossa videoaula de história de hoje é essa. É bem pequenininha, tia não vai adentrar muitos assuntos com vocês para não fazer a baguncinha na cabeça de vocês. Então, nós vamos
tratar cada dia de um assunto desse específico para facilitar o entendimento de vocês, certo? Então, se tiverem dúvidas, mandem mensagem pra tia. Tenham um dia maravilhoso. Estou aqui para ajudar vocês. Cheiro!